Queria que você explicasse, com vocês dois, explicasse com mais clareza a questão de Jesus ser um avatar e a separação ou a distinção entre Jesus E o Cristo. e o Cristo. Entendendo o que é essa consciência crística, eu acho que a gente já falou um pouco sobre esse desdobramento, né? Entender que Jesus, o homem encarnado, ele vem de uma supramônada que desdobrou em mônada, desdobrou num eu sou, desdobrou numa alma e desdobrou num fractal. Aqui, Jesus habitando a Terra, tá? Então nascendo fisicamente com um corpo humano, tá? A consciência crística tem outro desdobramento. É um desdobramento serafínico, é aquela questão que nós falamos do... Proximidade da fonte. Mas de desdobramento, né? Então, assim, dentro do universo local, é o arcanjo e anjo, né? Dentro desse desdobramento. Então, imagine que a consciência crística é um desdobramento desse filho criador, desse arcanjo, tá? Que vem e se acopla em Jesus. Tá? Então ela se densifica, porque imagina que uma consciência dessa, numa vibração, não consegue nem chegar perto do planeta, o planeta é consumido, enfim, precisa se densificar. E aí tem bastante literatura sobre isso, algumas pessoas já escreveram sobre isso. Nós temos dentro da nossa literatura o livro Fim da Ilusão, tem um capítulo inteiro sobre essa história da preparação de Jesus e o Cristo, mas que eu estou resumindo aqui, estou dando algumas referências. O próprio Robson Pinheiro tem um livro também que tem um capítulo que fala sobre isso e outras fontes, né? Então dizem que 30 mil anos terrestres anteriores ao nascimento dele já começou essa densificação vibracional para que essa consciência conseguisse entrar dentro do âmbito terrestre e se acoplasse a Jesus. Como eu comecei a falar anteriormente, não foi só o fractal Jesus que foi preparado para ter essa consciência crística acoplada. Tá? Mesmo na época em que Jesus nasceu, um pouco antes, um pouco depois, outras consciências também tinham essa preparação. Imagine que essa preparação para receber um fractal, vamos lá, que tipo de fractal que está ali para que uma consciência crística se acople? Ou anterior a isso, que tipo de corpo físico eu preciso ter, que informações dentro desse DNA eu preciso ter, para que esse fractal encarne ali, para que dê a condição que essa consciência crística se acople. Então, toda a sua ancestralidade de todos esses corpos foi trabalhado. Foi trabalhado lá fora e foi trabalhado aqui dentro, desdobrado com engenheiros genéticos, físicos, dentro dos 6, 5 e até 4D terrestres, dentro dessas manipulações genéticas, para que esse corpo fosse criado dentro dessa ancestralidade, de todos esses. Tá, então o corpo físico de Jesus não era de um ser humano normal. Ele foi manipulado. Foi manipulado Já geneticamente. que um engenheiro genético, ou é o Gabriel, ele chega realmente e faz essa manipulação no útero de Maria, para preparar. É como algumas pessoas são híbridas, né, na Terra. Você já ouviu falar o termo híbrido? Ah, fulano é híbrido, é isso. Tinha que ter um híbrido ali preparado, com código para sustentar essa energia do Cristo. Só para ter noção, Cristo ainda bebê, se não fosse Maria que foi preparada, ele sangrava, os poros saiu sangue, porque as estruturas energéticas não suportavam aquele espírito. Imagina que como foi preparado. Então, horas ficava em suspensão, hora voltava. Então tinha um humano ali também. Tinha um espírito fractado ali, auxiliando nessa experiência do Avatar. E ele não nasceu só ali naquela região. Ele teve que nascer em vários lugares porque o sistema codificou que queria destruir o Avatar antes dele chegar, porque o Avatar chegando buscaria sua consciência coletiva. Então imagina que no mesmo local que nasceu Cristo, nasceram outros lugares, outras crianças que foram preparadas para que essa consciência descesse. Não precisava ser o nome Cristo, podia ser Buda, qualquer outro nome que as pessoas queiram entender. Mas eles ficaram observando. E esses seres que vieram visitar, que o pessoal fala Estrela de Belém, na verdade existiu realmente um mecanismo que visitou e acompanhou a chegada dessa energia na Terra. Existiam os vigilantes já antes desse tempo, observando nesses 30 mil anos a preparação desse corpo, de toda a ancestralidade da família de Maria, para que ela pudesse receber esse código crístico, né? O corpo físico e o desdobramento. Fractal também. Então a preparação foi no corpo físico, sim. Nessa manipulação genética no útero, como o Léo disse, mas antes também. Então de Maria, da mãe de Maria, do avô, do bisavô, todos foram modificados geneticamente para que chegasse a um ponto onde Maria gerasse um corpo e esse corpo ainda foi preparado e mesmo assim, nesse acoplamento, como o Léo bem descreveu, ainda haviam até alguns problemas, não só com ele novo, mas como criança, adolescente, desse sangramento dos poros, do quanto energético, ele tinha que desdobrar e Maria, sua mãe, foi preparada para fazer esse amparo
também energético nesse desdobramento para cuidar do corpo dele físico e para amparar também esse primeiro desdobramento. Então, assim, a gente está falando isso aqui da história, né? Você imagina que o que eles falam dos reis magos são 3 seres que, ao visitá-lo, trazem realmente equipamentos e estrutura presentes, que não tem nada a ver com ouro, com mirra, nada disso, mas sim coisas que poderiam auxiliar o acoplamento e mantê-lo aqui ainda ativo. Então, é claro que a história conta pra gente, que os reis magos, fulano, Baltazar, aquela coisa toda, cada um trouxe um presente, mas, na verdade, esses seres estavam em cima, observando, pararam. Por isso que os astrônomos da época viram uma estrela. A estrela não apareceu só em Belém. É importante lembrar que aonde a codificação crística passou naquela região, naquela época, tem relatos em todas as escrituras, em todos os outros países que falam sobre esse cometa ou qual era a forma que eles vinham, essas estruturas chegando, eles vinham trazer, na verdade, produtos, equipamentos, coisas que auxiliavam o acoplamento e conseguiram manter essa consciência ativa. Lembrando que a história do Cristo, né, Cristo que habita Jesus, ele fica fora da história, né, sua adolescência, essa coisa da infância até ele ficar novamente adulto, ele começa a voltar na história, ele foi se preparar, ele foi estudar como qualquer outro humano, mas ele foi estudar nas escolas iniciáticas. Ele passou em vários lugares que você nem imagina. E existe relato, só que as pessoas não querem falar sobre isso, porque sai um pouco da métrica da religião, né, do cristianismo. Fazendo como o Jesus esteve na Turquia, esteve no Egito, esteve na Índia, né? Ele esteve, estudou, entendeu, porque ele precisava entender, e por incrível que pareça, ele encontrou com outras partes fractadas dele que caíam em sua vibração, né? É importante a gente entender isso. Então, a consciência crística, ela já estava acoplada desde o nascimento, ou anterior ao nascimento, ou foi mais ou menos igual ao Fábio, assim, quando chegou com seus 40, está com 45 anos, deve estar... Quem sabe, né? Por aí. Jesus foi mais ou menos essa... Não. Ele cresceu, ele não cresceu como um ser humano. Não foi uma coabitação, tá? Então, o meu caso é coabitação, então eu já nasci lian, só não sabia disso. Eu descobri um pouco depois, mas no caso, e por favor, não estou me comparando aqui antes que as pessoas já falam no chat, hein? Foi o Ale que fez essa comparação aí. Ele nasce Jesus, ok? Sem coabitação. Essa consciência, ela acopla e desacopla durante um tempo. Não tem a necessidade de ela ficar acoplada com um neném, porque não tem ação nenhuma. Tá? Calibrava, foi só isso, foi a calibragem desse corpo e dessa consciência. Como o Lael disse, de uma forma alegórica, essa consciência se afasta, entre aspas, durante um tempo. Então aquele famoso dos 12 aos 30, que ele some, não tem muita... E ele volta aos 30, de repente ele é batizado e... virou parece que João Batista foi preparado. João Batista é uma consciência crística. Ninguém quer falar, mas João Batista é um Cristo também. Ele foi preparado para que uma estrutura que o pessoal chama de Espírito Santo, a pombinha descendo, não tinha nada de pomba, tá, pessoal? Não tinha nenhuma pomba com asa ali. Era uma tecnologia que realmente desce para realmente acabar de fazer esse acoplamento. Então tem esse cara ali que foi preparado para receber e acabar de fazer essa calibragem com o Cristo. Então vocês começam a entender que quando ele está na cruz, ou como dizem que ele foi crucificado, se que assim entender cada um, não tem problema nenhum, que ele mesmo diz, Eli, Eli, lama sabachthani, meu Deus, por que me abandonaste? Quem está falando, é o Cristo ou é o Jesus humano? E quem está abandonando? O Cristo não daria para falar isso, né? Que bom. Então, exatamente. Então o fractal fala, vamos mudar um pouquinho. Cristo, e aí? Desacoplou? Cadê você? Ele não abandonou, era a forma que as pessoas estavam ali ouviu. E essa questão da crucificação também é uma coisa bem diferente do que escreveram até hoje, né? Exatamente. Como aconteceu com a história de Maria Madalena, quando Maria também vai junto com ela para outra localidade, porque Madalena foi uma consciência crística, assim como Maria, mãe do Cristo, mãe de Jesus humano, foi uma consciência crística e volta porque são aglomerados que, olha, eu tenho que ir lá resolver os problemas dos meus. Então faz o seguinte, tu vai primeiro, vamos preparar toda uma ancestralidade e quando você acoplar, porque não faz assim, ai, bem-aventurada sejas tu que vai receber agora no teu ventre a semente do Filho de Deus. Não foi bem assim. É só você ser inteligente. Mas tudo foi preparado para que todas as consciências começassem a buscar as suas consciências e vir aqui acordar cada um as suas consciências coletivas. Algumas orações que foram colocadas em prática, até fala assim, desceu a mansão dos mortos. Não é que desceu a mansão dos mortos. Ele foi buscar o que a gente chama... A gente não fala dos dragões, são serafins, alguns arcanjos, alguns filhos que caíram, observadores que caíram mesmo. Alguns vigilantes se perderam com a serpente aqui dentro. E essa serpente é um Elohim que está ligado a essa consciência desse cara que está aqui. Então, assim, foi bem complicado, porque tiveram que resolver o problema de muita gente.
A Terra, como eu falei, foi para ser um laboratório para poder construir outros universos a partir dessa localidade. Nós estamos na ponta. Então agora está acontecendo um movimento muito forte para que não só a consciência do que a gente chama de Jesus, o Cristo, mas tudo que a gente chama de consciência crística, os avatares, que estão entrando aqui codificando e buscando seu código para poder despertar. Tem um monte de gente sentindo um monte de coisa à noite, durante o dia, não está se aceitando mais, não aceita o mundo como está. Tem um monte de coisa acontecendo e vai acontecer muito mais ali. Eu sei que não é para assustar ninguém, mas se tendo conhecimento disso, sabendo que esse movimento está acontecendo, te liberta um pouco, te dá um alívio. Fala assim, cara, será que eu estou enlouquecendo? Será que para tudo aquilo que me falaram eu estou colocando em xeque? Será que isso realmente aconteceu? Essas dúvidas estão sendo muito interessantes, que as pessoas estão despertando, sabe? É. Tem uma coisa relacionada à história de Jesus, colocar assim, que o que a gente está contando da história dele, os bastidores por trás, acoplamento, tecnologia, acho que seria um segundo passo para quem está pesquisando, né? Eu não sei a porcentagem das pessoas aqui que estão nos escutando acompanham essa história. Se a gente falar da crucificação, então, o importante dentro dessa missão que a Ordem Mariana fez junto com a Rede Erelim, independente de religião, independente do jeito que você acredita na história do Cristo, porque na verdade se estávamos lá não temos lembrança, a história que nós temos foi o que nos contaram, foi o que está escrito na Bíblia, e nem sempre as pessoas leem o que está escrito, então elas tomam a interpretação de outra pessoa, do padre, do pastor, da mãe, do tio, de alguém do colégio, enfim. E essa história que nós temos, tudo bem, fica com ela, mas volta numa coisa fundamental que o Léo disse há pouco, de tirar o Cristo da cruz. Eu acho que aí está a grande chave do despertar relacionado à história do Cristo, de Jesus, como queiram. Faz sentido eu adorar uma figura que está morta numa cruz, com um espinho, sangrando, e colocar aquilo como vida, morreu para me salvar. Santa, na Europa, eles fazem procissão carregando o Cristo morto. E é muito doente isso. E não é o Cristo, mas sim uma imagem. Isso quando não tem aquela representação em que botam um ator. Imagina que alguém que você gosta muito morreu. Você falou do exemplo do pai, é muito bom, né? Vamos dizer, o pai morreu, aí você fica toda hora lembrando assim, o meu pai me salvou, então eu vou construir agora uma imagem de gesso dele sangrando com uma espada, uma faca que faz ilustrativo, você tem um assalto na sua casa, seu pai abriu a porta, defendeu do ladrão, tomou um tiro, caiu, uma tragédia na família. Meu pai morreu por mim. O meu pai morreu para salvar a família. Então o que você faz? Todo ano no aniversário de morte, você faz um boneco de gesso de alguém com um tiro e sangue escorrendo e come o pão como se fosse a carne do seu pai e toma um vinho como se fosse o sangue dele. O que a gente está falando é uma aberração, não é? Por que a gente faz isso com Jesus? Isso é uma obsessão complexa. Agora imagina o teu pai. Tu acha que o teu pai, sendo espírito, não estou falando de consciência crística, toda vez que você olha para aquela imagem, olha para a foto, ai meu pai, ele morreu por mim, ai meu pai, você agora é meu mentor, meu pai, você está cuidando. Imagina, o espírito, você acha que ele saiu, ele conseguiu entrar no processo evolutivo, ele consegue sair ou você está obsediando ele daqui para lá? O teu poder mental, a família toda, e depois vem os netos, os bisnetos, lembra do vovô, bisavô, teu tataravô fez isso. Aquela massa que vai crescendo cada vez mais pela adoração, vai prendendo aquele espírito até o momento que ele fica preso naquela localidade. E a gente está falando de uma família, imagina um terço da humanidade fazendo isso. Imagina o Osho, coitado. Sai Baba, as pessoas, imagina como estão presos. O próprio Chico Xavier e tantos outros espíritas que foram referência, que ficam chamando. Ai, Santa Beata, cuida de mim. Me salva. Nossa, e fica todo mundo fazendo ali, orando em frente àquela imagem. Imagina, aquela entidade, ela fica presa aqui. Isso é uma armadilha dos arcontes, do Emirro. Eu sei que é difícil falar isso para todo mundo, mas é muito importante a gente entender que a gente tem que libertar essas consciências e saber que nós somos eles. Cara, tua vida muda quando você começa a entender, que você começa a dar caminho para você, que você fala, não, peraí, hoje eu estou imantado de luz, eu vou para o meu trabalho, tudo vai acontecer, e já vendo acontecendo, agradecendo a você mesmo, já sou abundante, já tenho isso que está acontecendo na minha vida. Cara, tudo muda. Eu sei que é muito difícil falar isso para as pessoas, mas você que é espírita, católico, sinta esse chamado. Observa tudo aquilo que foi manipulado nas escrituras, aquilo que mandaram você fazer para adorar
ou alguém que falou que tomai e bebei todos vós, comei esse meu corpo, é o sangue da eterna aliança, toda vez que fizer isso o meu nome estarei presente aqui até a eternidade. Olha só. Isso tem, olha, só você olhar a liturgia da missa, você vai, e não só essa, nas orações espíritas, quando as pessoas ficam ali fazendo o nome do Pai, do Filho, quando você já viu o sinal da cruz, é o pentagrama. Ó, você vai fazer, eu vou fazer, mas não gosto de fazer, que é, você começa, ó, você já começou daqui, ó, você está puxando exatamente um pentagrama no teu corpo, ó, e fecha ele. Você já parou para pensar nisso? É uma magia, né? É uma magia. Claro que sim. É um cito. O ritual da igreja não é um ritual de magia? Só que isso tem a ver com o Elohim local, que é uma forma dele prender a consciência e se alimentar da fé. Ele se alimenta da fé. Quanto mais você, eu estou doente, eu preciso de você. Aí alguém está lá com um canudinho. Eu estou doente, preciso do espírito de Emmanuel. Está lá com um canudinho. Então, esse é o chamado. Eu acredito que quando a gente começar a entender esse processo na humanidade, nós vamos nos tornar autossuficientes.